Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, a professora Joyce, uma aula de língua portuguesa. E nós vamos estudar um pouquinho um módulo de leitura aí do material de vocês. Já é o material do quarto bimestre, a apostila 4, certo? É o primeiro módulo, então. Vamos lá, olha, vai falar sobre ficção e verossimilhança. Ficção, eu sei que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas e verossimilhança? O que será que é? Vamos descobrir? Venham comigo, vamos lá. Ficção, olha aí, é o termo usado para designar uma narrativa imaginária, quando eu vou contar algo que não aconteceu, que é fruto da minha imaginação, ela é irreal. Ou para redefinir obras de arte que são criadas a partir da imaginação. Em contraste, o que é a não ficção? Né? Ela reivindica aí uma narrativa factual sobre a realidade. Então, aqueles filmes que são baseados em fatos reais não são inventados. Eles ocorreram a partir de fatos reais. Não é ficção. Obras ficcionais, elas podem ser parcialmente baseadas em fatos. Então, às vezes, eu posso colocar alguns fatos que são reais e eu dar uma enfeitada naquela história, modificar um pouco, né? Então, ela vai ter um pouco desse conteúdo imaginário, mas ela pode ter também essa mistura com fatos reais, certo? Então, ficcional é sempre inventado. Já aquilo que não é ficcional, né, o não ficcional, o que é real, no que é baseado em fatos. Compreenderam? Virou mais tranquilo? E aí, o que será então verossimilhança? Alguém, um aluno pode falar assim: nossa, professora, que nome é esse? Verossimilhança? Nunca ouvi falar disso. O que é isso? E vocês vão ver que é simples. Vamos partir essa palavra ao meio, que fica bem mais fácil de compreender. Ó, vero vem de verdade, certo? E similhança lembra o quê? Semelhante, parecido. Então, verossimilhança é quando eu tenho algo que é parecido com a verdade, que é ficção, que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Eles criam uma história que parece ser real, mas não é. Entenderam? É isso que é a verossimilhança. Então, os livros, as histórias sempre vão ter verossimilhança. Que tipo de verossimilhanças eu posso ter? Existem dois tipos de verossimilhança. A verossimilhança externa. O que seria isso? É quando os fatos narrados, a história em si, ela se parece com o mundo real. Então é quando, vamos supor, eu pego um filme, eu pego um livro, eu pego uma novela, né, que se parece muito com pessoas reais, normais, que se passam numa cidade, com problemas normais, são uma história que ela é inventada, mas que ela poderia realmente acontecer, tá? Já o que seria a verossimilhança interna? Seria aquela que ela faz sentido dentro daquela história. Vamos pensar assim, Superman ou qualquer outro herói com superpoderes? Será que, vamos pensar no Superman, um alienígena, veio de outro planeta, para cá, tem super força, super velocidade, voa, né? Então, será que isso poderia acontecer no mundo real? Não poderia. Então, são coisas que realmente não existem. Mas existe, né, um sentido, uma coerência interna. Por exemplo, o Superman é um mocinho, né? É um herói que sempre pratica o bem. Então, se eu colocar alguma atitude dele ruim na história, não vai combinar, vai ficar sem sentido, porque não combina com as características dele. Tudo que acontece, nesse tipo de história, o bem sempre vence o mal. Então, tem uma série de características aí que são próprias daquele gênero e que essa verossimilhança interna vai fazer com que aquilo tenha sentido, vai fazer com que tenha coerência e vai fazer com que nós entremos naquela história, mesmo sabendo que aquilo não poderia acontecer no mundo real. Então, observem que algumas histórias têm os dois tipos de verossimilhança, enquanto outras têm somente a verossimilhança interna, tá? E para nós entrarmos agora um pouco nessa leitura, que nós faremos daqui a pouquinho, temos aqui um quadro do Pablo Picasso, um super pintor espanhol, se chama Mulher Lendo. Ele foi feito aí em 1939. Observem, então, ele é o pai aí do cubismo, né, que vocês já devem ter visto em arte. Então, ele trabalha com as diferentes dimensões no mesmo plano, mas de uma forma muito original, ele retratou, então, a leitura, alguém lendo, tá?
Luna Clara e Apolo 11. Esse aqui é o nome de um livro, tá? É esse livro que nós encontramos aqui, olha, Luna Clara e Apolo 11. Aqui, na verdade, o livro ele está aberto, porque eu tenho a capa, né? E a quarta capa ou contracapa. E note que ele está ao contrário. Então, um está num sentido, o outro está no outro. Por quê? Será que eles são diferentes? Eles vivem visões de mundo diferentes, opostas? O que será que tem aí, então? Certo? Vocês vão ver que tudo isso é muito criativo, né? Até mesmo o nome dos personagens é super criativo. Luna Clara, Apolo 11, olha. E aí o nome dos pais, vocês vão ver o nome dos lugares, é bem diferente. Os acontecimentos, eles são fantásticos. O que isso significa? Que é uma história que não se passaria no mundo real. Tem coisas que seria, se eu considerar como mundo real, seriam incoerentes. Mas, dentro da história, eu tenho essa verossimilhança. A externa não, mas a interna eu tenho, tá? Por quê? Porque as atitudes da Luna Clara combinam com a personalidade dela, né? E assim como as do Apolo 11 também. Mas nesse primeiro capítulo a gente vai conhecer só a Luna Clara. O Apolo 11 ele ainda não vai participar da história, tá? Eles vão representar em situações da nossa vida, né? Com anseios, alegrias, tudo que nós experimentamos. Então, embora seja assim fantástico, extraordinário, nós nos identificamos com ela, com os desejos dela, com a vontade de encontrar o pai. Tem uma identificação assim com o personagem. E isso acontece no nosso dia a dia. Mas antes de nós começarmos a leitura mesmo, é interessante que vocês parem um pouquinho e observem para vocês entenderem bem o texto. Então, ó, a história narrada em Luna Clara e Apolo 11, ela passa-se num lugar imaginário. Não existe, não é nem um lugar no planeta Terra ou em outro planeta. A Luna Clara, ela vive sozinha com a mãe, que se chama Aventura, olha, numa pequena cidade chamada Desatino do Norte. Isso mesmo, vocês entenderam certo. Desatino do Norte. Sonhando com o regresso do pai, que se chamava Doravante. Olha, Doravante e Aventuras, os pais dela. Bom, ela não conhece, pois ele desaparece no dia seguinte ao do casamento. Então, ela se casa, né? E no outro dia o pai some. E aí ela nunca viu o pai. Em Desatino do Sul, que é uma outra cidade, vive um menino muito rico e mimado, chamado Apolo 11. Então, Luna Clara e Apolo 11 é o outro personagem principal. Mas essa história não aparece ainda no primeiro capítulo, que é o que tem aí no material, que você vai ler agora. Que tal depois você pegar o livro aí da autora Adriana Falcão para saber mais sobre a Luna Clara e o Apolo 11? O que será que vai acontecer com ele, né? Ou com a Luna Clara? Vamos lá? Depois de vocês fazerem essa leitura, as atividades, às vezes vocês conseguem ler o livro todo. Vale a pena porque ele é super divertido, super bonitinho. Então tá, começa assim o texto. Olha, Luna Clara, sexta-feira, no finalzinho da tarde. Então, no final da sexta-feira, e aí a história que se passa com a Luna Clara. Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, coloca a data, né, no dia da semana, parece até ser bem real. Então, quando a gente está lendo, parece até que vai falar de algo bem próximo da realidade, né? Logo que caiu a tarde, os acontecimentos começaram a acontecer, um acontecimento que começa a acontecer, olha a redundância, mas o jogo de palavras, né? Feito loucos na vida de Luna Clara, justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta. O que será uma vida meio besta? Uma vida parada, sem muita emoção, né? Ela estava lá, sentada na beira da estrada, como ficava todos os dias, esperando, 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 esperando. E aí, vamos deduzir? O que vocês acham que ela estava esperando? O que ela queria muito? Lembre-se daquele, para entender o texto que nós acabamos de ver, o que ela queria muito? Conhecer o pai. Será que é isso? É sim, né? Será que é hoje que ele chega? É sim. Eu tenho certeza absoluta que ele chega hoje. Mas eu também tive certeza absoluta ontem. Então, ela tinha certeza absoluta que alguém ia chegar, né? Que o pai ia chegar. Quando, de repente, um vento ventou do sul para o norte e desarrumou os seus pensamentos. Um vento desarruma pensamento? Gente, geralmente desarruma cabelo, né? Mas desarrumar uma coisa interna, por que o vento mexeu tanto com ela assim? Bom,
Um vento ali? Que novidade era aquela? Desde quando vento é novidade, não é? Alguém pode pensar, mas lá era, olha, desde que Luna Clara nasceu, nunca tinha ventado nem chovido na sua cidade. Ela não conhecia o vento, não sabia muito dele e nem imaginou que ele gostasse tanto de brincar de derrubar o chapéu dos outros. Para com isso, vento, né? Ela fala com o vento. Mas o mais estranho mesmo ainda estava por acontecer. E aconteceu. Então, olha, numa cidade que nunca nem ventou nem choveu, muito estranho, né? Tá pior que Barretos, essa aqui. E alguma coisa muito estranha vai acontecer. O que será? Vindo lá de longe, de onde o vento vinha, dois homens andando pela estrada, cada vez mais perto, né? E aquele vento soprando tudo em volta. Então, ela quase teve um colapso nervoso. Não é que eles fossem feios demais ou muito bonitos, especialmente interessantes, nada disso, não. O extraordinário, o imprevisto, o maluco, o inusitado, o inesperado mesmo é que eles estavam molhados dos pés à cabeça. Então, nunca, né? Se nunca tinha chovido, aquilo estava muito estranho, ele estava molhado do pé à cabeça. E nota que ele vai colocando dois homens andando, vai fazendo frases curtas para aumentar o suspense, né? Vai colocando vários adjetivos justamente para aumentar o nosso suspense. E antes que você se pergunte, ora, mas o que é que tem de estranho com dois homens encharcados andando pela estrada? É melhor eu deixar tudo explicado. Então o narrador conversa com a gente, né? O narrador vai nos explicar por que isso é tão extraordinário assim. A última vez que choveu na cidade foi na noite em que Luna Clara nasceu. Então, de lá para cá, nunca mais tinha ventado. Então, e nem chovido. Então, lá em Desatino do Norte, não existiam lagos, rios, mares, poças, nada molhado para tomar, né? Para tomar banho ou lavar a louça, existia um sistema hidráulico muito complicado que puxava água lá de não sei onde, é claro. Então aqui, o narrador notem que o narrador é bem informal. Ele vai contando a história pra gente de uma maneira bem informal. Ele fala que lá não tinha nada de água, eles tinham um sistema hidráulico que pegava água de um lugar muito distante. O pai de Luna Clara andava por aí, né, pelo mundo, com a chuva sempre chovendo na cabeça dele. Então, olha, nós vamos ter mais alguns trechos inacreditáveis aqui. Então, a gente viu que lá... Então, por que foi muito estranho? Então, primeiro apareceram dois homens molhados. Ela achou aquilo extraordinário. O narrador faz uma pausa e ele vai contar por quê. Porque não chovia. E aí, por que ela fica tão emocionada? Porque, né, o pai da Luna Clara andava por aí com a chuva sempre chovendo na cabeça dele. Imagina se uma pessoa andando por aí com uma nuvem de chuva, andando sempre na cabeça, para onde ele ia a nuvem. Então ela não fica tão emocionada pensando, né, por causa da chuva, que ela quer ver a chuva, mas porque isso pode estar relacionado com o pai. Olhem só. Desde que, por uma estranha coincidência do destino, ele se desencontrou de seu amor, olha só que coisa mais triste. Fazia mais de 13 anos que o pai e a mãe de Luna Clara se encontraram, se apaixonaram, se casaram e se perderam do outro. Tudo isso em 3 dias apenas. Também é outra coisa extraordinária. Quem é que conhece, se apaixona, namora, casa, né? E depois se desencontra em 3 dias? Muito maluco, né? Outro fato extraordinário. E dizia que ele era muito sortudo antes. Ele era muito sortudo, mas infelizmente um dia ele perdeu a sorte. A sorte foi embora e aí foi naquela estrada maldita entre Desatino do Sul e Desatino do Norte, num lugar chamado de Vale da Perdição. Então, num Vale da Perdição, o que ele perdeu lá? As pessoas perdiam coisas lá, ele perdeu a sorte. Né? E ficava bem no meio do mundo, tá? Olha que muito criativo. Coitado de Doravante. Primeiro, perdeu a sorte. Segundo, perdeu a sua mulher, a Aventura. Terceiro, perdeu a chance de conhecer a sua filha, que nem sabia que um dia teria. Quarto, perdeu o sol ainda por cima, né?
Tudo isso junto de uma vez, como ele mesmo dizia, porque ele falava tudo bem emendado. Então essas palavras que vão aparecer aí, juntinhas, é como se ele falasse tudo junto de uma vez. Doravante tinha mania de juntar as palavras para expressar as coisas. Quando disse, eu quero casar com você, Aventura, foi assim mesmo, desse jeito. Casaram no dia seguinte. E vocês vão ver, então, que aí ela conta que eles se perderam, que ela tinha loucura para conhecer o pai, e que, né, quando vai se passando a história, ela vai perguntando muitos detalhes do pai, a mãe não conhecendo tanto o pai, passando tanto tempo, ela vai inventando detalhes desse pai, que parecia muito mais um personagem do que um pai real, ela vai imaginando como que ele é, ela não tinha muito amigos, a amiga dela era a Lua, ela conversa com a Lua, ela fala que ela tinha mania de colecionar coisas. Então tem muito mais detalhes. Esse aqui é só o comecinho e vocês precisam ler porque é bem legal, tá? Então, pelo menos esse primeiro capítulo que tem aí vale a pena ser lido. Então, leiam com bastante atenção, com bastante carinho, que tem muito mais história ainda. Então, vamos lá. Agora é a sua vez, tá? Leiam com atenção todo o texto presente na apostila de vocês. Se precisarem, leiam novamente mais algum trecho, né? Releiam, voltem à leitura. Formulem hipóteses sobre o significado de alguma palavra desconhecida. Então, não sei o que significa, o que será dentro dessa frase o significado? Observe que ele tem um espacinho em branco entre os trechos, que cada trecho é um fragmento e que muda o assunto de um fragmento para o outro. Então você tem que ficar atento, porque ele vai falando uma coisa, o narrador, ele para aquilo, vai contar uma outra coisa. Então, onde tiver um espacinho maior, ele está mudando muitas vezes do assunto. Você tem que prestar atenção nessa mudança, certo? E aí, uma ótima leitura para vocês. E não se esqueçam de fazer atividade depois. Foi muito bom revê-los. Um beijo e até mais na nossa próxima aula. Tchau, tchau!